Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Abadô Ieyeu. Salve, salve! Oxum, nossa orixá do amor, né? Qual o histórico dela? Oxum é uma das orixás femininas mais cultuadas em solo iorubano, né? Tem festejos anuais na cidade de Oxobô, né? De Oxum, festival de Oxum na cidade de Oxobô, que a sacerdotisa sai do templo de Oxum, anda mais ou menos 5 quilômetros levando as coisas, os rituais que foram feitos, né, os adimus, as oferendas e algumas coisas do Ojubor, né, dos assentamentos de Oxum, e vai andando 5 quilômetros até o rio Oxum, e entrega nas águas. É lindo, é mais de... Teve um irmão que gravou por drone. Nossa, a sensação é que tem 1 milhão de pessoas, é uma multidão. É muito bonito. Então, o histórico de Oxum é antigo. Nos versos de Fá fala que Oxum é a única Irumolé, a divindade que participou do início da criação, Irumolé feminina. Então, Oxum está desde o início na criação. Para o iorubano, Oxum é a água que traz vida, fertilidade, a amorosidade, as relações positivas, familiares ou relações interpessoais. Oxum é a orixá das relações, é a orixá da beleza, é a orixá que traz alegria. Então, aquela que traz um sentido para a vida. Todos deveriam cultuar Oxum. É a senhora que fala, que se comunica muito bem com os outros orixás, principalmente no Eri de Logum, nos Búzios, oráculo, a grande senhora do oráculo. Né? Vai ter famílias na Nigéria que vão falar, só o sacerdote que tem Oxum pode jogar búzios. Aí vai ter outras famílias que falam, não, os outros orixás, alguns outros orixás também podem jogar búzios, mas precisa ter um assentamento de Oxum para dar o suporte. Outros não precisa ter Oxum. O que eu quero dizer aqui é que Oxum é muito importante no culto iorubá, então saiba que dentro do histórico de Oxum, Oxum é uma orixá que se divinizou. É alguém que encarnou e se divinizou, né? Virou um rio, o rio Oxum. Então é muito lindo. Há relatos que ela foi filha de Iemanjá, né? E tem um verso no Eri de Logum que fala assim: Iemanjá queria ter filho, aí ela fez ebó para ter filho. O sacerdote de orixá jogou, né? Jogou para tirar o ebó. E falou, Iemanjá, você vai engravidar um irumolé, tá vindo um orixá para a terra. Aí ela, mas qual é? Um orixá das águas que tá vindo para a terra. E aí ela teve, né? Ela teve Oxum, uma grande princesa, né? Uma personalidade que fez muito, 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 muito para o povo iorubá. Né? Então, Oxum veio para fortalecer o poder feminino. Oxum, uma grande Alodê, uma líder feminina, né? Oxum traz não só as questões do afro-brasileiro, que falam muito da prosperidade, mas fala sobre como a gente lida com outras pessoas em sociedade, a amorosidade, o respeito, né? Então, Oxum traz essas qualidades. Para o iorubano, ela é isso. Ela é um Irumolé, uma divindade que participou do início da criação. Então, como Irumolé, ela veste branco. No festival de Oxum, todo mundo de branco. Mas existem outras cores em solo iorubá e fica como curiosidade. Por exemplo, o amarelo e o verde. Amarelo e verde é uma grande cor de Oxum para as famílias tradicionais de Oxobô.
para outras é o amarelo, para outros o azul, né? Tem até famílias que cultuam Oxum no azul escuro. Então, isso varia de família para família. O culto ao Oxum é muito mais desenvolvido em Oxobô, que é a cidade dela, Abeokuta, né? Sempre à margem do rio ali. Muito, muito bom. E claro, em Oió, que virou uma grande confraternização de orixás. Tem templo de todos os orixás em Oió. Então é isso. Axé. Até a próxima. Da natureza ele é Oxumaré, mare, 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 Oxumaré, mare, mare. Salve, meus irmãos! Vamos falar sobre Oxumaré e a gente tem que ir fundo na história para falar de Oxumaré. Por quê? Tecnicamente, Oxumaré não é um orixá. Tecnicamente. Por quê? Vamos lá. Existe dois territórios que ficavam muito em guerra. O antigo Daomé, hoje região do Benin, e a Nigéria, que na parte superior, ali tinha uma grande concentração da etnia iorubana, ok? Então nós temos dois grandes territórios que viviam em guerra, principalmente Oió, né, e as cidades que ficavam ali perto do limiar, né, entre Nigéria e Benin. Bom, no Benin, eles não cultuam, de forma genérica, não cultuam orixá. A cultura Jeje cultua Vodum. A divindade natural que eles cultuam é Vodum, tá bom? É claro que muitos iorubanos, nesse fluxo, né, de guerra para lá, guerra para cá, estabeleceram, né, comunidades em solo do Benin, como, por exemplo, Queto, né? Então, Queto fica no Benin. Todo mundo acha que fica na Nigéria, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de Oxumaré, a gente está falando de uma divindade que veio descendo, o culto dela veio descendo, porque a gente pega de coisa mais antiga ainda, o culto Adã, a cobra do arco-íris. E aí, quando a gente vai estudar a cultura Jeje, a gente vê o culto a uma divindade, tá? Que tem as mesmas características que hoje nós chamamos de Oxumaré, tá? Nós temos o Vodum Bessem, que é o masculino, né? O Vodum Bessem. Quando a gente olha para o Vodum Bessem, a gente vê Oxumaré, né? E nessas idas e vindas de guerra, que fazia escravo para cá, fazia escravo para lá, e estava ali no limiar, então o que hoje nós chamamos de orixá, vieram de outras culturas, principalmente a Jeje, tá? Então esses voduns, o culto a eles, entraram em solo iorubá e começaram a chamar de orixá. Mas, na verdade, eram divindades do panteão Jeje, do Benin. Então, Oxumaré, o nosso Oxumaré, de verdade mesmo, eu falo de verdade porque você vai ver relatos de diversas formas falando que não, Oxumaré viveu em solo em Iorubá, mas esse Oxumaré que nós cultuamos, a serpente do arco-íris, esse culto voltado à renovação, à transformação, né? O movimento, né? O movimento da cobra vem de lá. Não tem como, só se debruçar um pouco na literatura e todo mundo vai entender isso. Então, o culto ao Vodum Bessem desceu, simplesmente desceu, e com o passar do tempo, um orixá uma divindade foi se orixalizando,
né? Então, iorubanos que conviveram com Jejes trouxeram isso. E aí veio o culto a Oxumaré, que muito, muito cultuado ali nas cidades que ficam próximas ao Benin. Próximo ao Benin, né? Principalmente Oió, que hoje virou um grande... teve investimento governamental, teve crescimento e nascimento de muitos templos. Então, tem templos de Oxumaré, né? Então, vieram muitos orixás. Eu vou citar alguns orixás que vieram do Benin, né? Que se orixalizaram. Nanamburuque, Omulu, o masculino, tá? Não o Omulu feminino, a gente vai falar sobre isso. Nanã, Omulu, Oxumaré, Euá. Então, algumas divindades vieram lá de cima, do Benin. Então, Oxumaré fala sobre o arco-íris, fala sobre a alegria, a felicidade, fala sobre a transformação, fala sobre aquele que traz as cores, fala sobre a serpente do arco-íris, a cobra do arco-íris, né? Oxumaré em solo em Yorubá, e não tem um culto muito grande, porque esse culto, mais uma vez, a gente vai encontrar no Benin. Se você visitar o Benin, o culto a Bessem é enorme. Enorme. Vamos dizer, é o chefe do panteão, né? É muito grande o culto a esse Vodun, essa divindade da serpente do arco-íris, né? Das cores, o movimento que faz assim. Então, esse culto se estabeleceu em solo iorubano como Oxumaré. Oxumaré. Arroboboi Oxumaré. Arroboboi Oxumaré. Está falando o quê? A extensão do corpo da cobra, que nunca se acaba. A gente nunca sabe onde o arco-íris vai terminar. A gente vê a cobra, mas uma cobra grande a gente não vê aonde termina. Então é essa representação, Arroboboi Oxumaré. Então Oxumaré é uma divindade que veio do Benin. Esse é o histórico dele. Axé.